dia, boa tarde ou boa noite para vocês que nos acompanham aí, nos assistindo pela sua casa, na sua TV, smartphone, tablet ou em qualquer outro dispositivo móvel já inventado pelo homem. Eu sou a Carol. E eu sou o Rafa. E esse é o Peregrinando. Se você ainda não conhece o nosso programa, ele é um programa da comunidade Missão Peregrinos do Amor, onde a gente conversa sobre alguns temas católicos de forma mais descontraída, numa conversa, num bate-papo, sempre trazendo alguém muito legal, um convidado muito especial aqui. Mas antes da gente falar sobre o tema ou sobre o convidado, roda a vinheta. Então vamos hoje conversar sobre um tema muito legal, um tema que a gente gosta muito, né? Que atrai muito interesse também de muitos jovens, muitas pessoas que vêm conversando com a gente. A gente sentiu a necessidade de falar sobre isso e trouxemos aqui ele, então, Felipe Pisinato. Palmas! E aí, pessoal, tudo bom? Como o Will falou, meu nome é Felipe e, como ele disse também a respeito da vocação, eu sou vocacionado, eu sou seminarista. Para quem não sabe, seminarista é aquela pessoa que mora num seminário, é aquele rapaz que mora num seminário, que é a casa onde formam os rapazes para serem padres. E aí o seminário ele é composto por aproximadamente 9 anos da formação. O primeiro ano é um ano de experiência vocacional. Então, uma vez por mês, o jovem que tem interesse, o rapaz, né, que tem interesse, ele faz esse acompanhamento. E lá ele conhece como que funciona a vida de um padre, que não é apenas celebrar missa, não é apenas ficar atendendo as pessoas, mas também o se doar ao povo, né? E daí, se de fato ele quiser ingressar nessa vida, tem o primeiro ano, que é o ano do seminário propedêutico, que, como o nome já diz, é um ano de iniciação. Então, ele começa a morar com os rapazes do mesmo ano dele. Lá eles estudam matérias básicas como catecismo, Bíblia, história da igreja, o básico do português também, e já prepara o rapaz para os próximos anos, que são os anos de faculdade. Aqui na nossa diocese de Piracicaba, no caso, esses anos de faculdade são compostos, né, por 3 anos de filosofia e daí, em seguida, 4 anos de teologia. E assim que se conclui, esse rapaz ele é ordenado diácono, fica um tempinho em uma paróquia, servindo como diácono, e depois ele começa a ter as funções de padre, né? Ele é ordenado padre, que se chama ordenação sacerdotal ou ordenação presbiteral. E aí ele é encaminhado, vai para alguma paróquia ou fica de vigário em alguma outra e por aí vai. Interessante que você comentou que existe a diferença entre diácono e padre, né? Qual que é assim as diferenças que existem entre eles? Tem alguns sacramentos que os diáconos eles não podem realizar. Por exemplo, tô brincando. Tem alguns sacramentos que os diáconos eles não podem realizar, como, por exemplo, a instituição da Eucaristia. Em contrapartida, o diácono ele pode estar junto na paróquia, também ajudando com as funções que o padre faz. Então, ele pode assistir um casamento, ele pode também visitar os doentes, ele não pode, no caso, atender confissão, né, ministrar o sacramento da absolvição, da reconciliação, né? E tem essas diferenças nos sacramentos. E lembrando também que o diácono ele pode ser casado, ele pode ser um rapaz casado. Legal. E que etapa você está, Fê? Agora eu estou cursando, né, o 2º ano de filosofia, que no caso seria, contando com o vocacional, o 4º ano do seminário. Então, o primeiro ano eu fiz junto com a faculdade, por ser só um final de semana por mês. Eu fazia faculdade, vinha para Piracicaba participar do encontro, e aí, quando eu tranquei a faculdade, eu ingressei de vez, né, no propedêutico, e estou nesse 4º ano. No caso, é o 2º de filosofia. Eu sei que o nosso papo aqui vai ser longo, a gente ainda vai falar muito sobre vocação, mas aqui tem muito curioso, né? Pra gente que não tem contato, assim, eu tenho milhões de dúvidas aqui. Mas acho que a principal dela eu não sabia, ou sabia assim, bem por cima, que eram tantos anos de estudo, né? Na verdade, são 9 anos aí no total, pelo que você falou. Então, você entrou muito novo, assim. Quantos anos você tinha quando você foi, assim? Quando eu entrei no seminário, no primeiro ano, eu acho que eu tinha de 18 para 19 anos. Então, de fato, né, uma idade um pouco meio novo para estar tomando tal atitude, tal decisão. Mas eu não me arrependo, não. Eu acredito que não foi uma perda de tempo e nem que foi uma decisão muito precipitada. Eu acho que foi no tempo certo. Legal, mas como você sentiu assim, cara? Porque você fala, eu tinha 18 para 19 anos ali. É uma fase onde
a maioria, pelo menos, da juventude, assim, né? Porque eu sou um senhor. Eu já sou muito senhor. Você é quase um senhor Miyagi. Eu falo juventude, falo moçada. Falar a rapaziada nessa época aí, eles não costumam, assim, optar pelo que você escolheu, né? Por essa vida doada, por esse estudo, buscando Deus. Eles geralmente ou estão na balada, ou estão fazendo umas coisas erradas por aí. Foi muito difícil para você, assim, como você sentiu? Você falou, nossa, eu não quero fazer outra coisa, eu quero ir para o seminário. De fato, eu acho que isso que você falou está repleto de razão. Concordo totalmente, principalmente com essas lutas enfrentadas pela juventude. E, na época, eu lembro que eu trabalhava aqui em Piracicaba num supermercado, né, num escritório, fazendo trabalho para um supermercado. E, de fato, eu nunca tinha pensado em ser padre. Pelo contrário, eu participava já na igreja como acólito, coroinha, ia em grupo de oração, tudo mais. Mas eu nunca tinha pensado em ser padre. Pelo contrário, eu meio que abominava a ideia, justamente por causa daquele preconceito que o pessoal tem, né? Então, eu acho que é muito ruim, sabe? Não só para mim foi ruim, mas acho que para outros jovens que vivem na igreja, essa taxação que as pessoas dizem. Então, se uma moça ela sempre está tocando na igreja, ou se ela ajuda a comunidade através de leitura ou através de grupo de oração, o pessoal já avisa que ela vai ser uma freira. Em contrapartida, se o rapaz ele está lá sendo acólito, ele está sendo coroinha, está ajudando na leitura, o pessoal já avisa que ele vai ser padre. E isso é muito ruim, porque uma coisa que é para ser edificante acaba sendo pejorativa. Acaba criando um preconceito com a pessoa que escuta essa mensagem, e comigo não foi diferente. Eu, de fato, não sabia como era muito bem a rotina de um padre e tinha cancelado isso, né? Eu não queria essa ideia. Aí eu estava trabalhando, já tinha me relacionado com o menino e tudo mais, e aí estava prestando também para a faculdade pública, né? Porque geralmente o jovem sonha em ir para uma faculdade pública, né? Estudar e, enfim, crescer na vida, tanto no âmbito acadêmico quanto no financeiro. E aí deu certo que eu passei. Então eu larguei a mão do emprego, né? Fui morar fora, fui morar em Botucatu. E aí eu comecei a fazer os encontros vocacionais também, que tinha um padre que ele me dirigia na época, né? Dava direção espiritual, e ele foi bem franco. Ele disse que Deus ele não impõe igual as pessoas estavam impondo nas paróquias. Então, por exemplo, se antigamente alguém chegava e dizia fulano vai ser padre, né? Você vai ser padre, ou você vai ser freira, Deus não faz assim. Deus ele nos atrai para o caminho que Ele quiser levar a gente. Ele nunca vai nos pedir alguma coisa que a gente não consiga dar conta. E aí eu comecei a rezar nesse sentido. Falei, poxa, pera lá, né? Eu vou dar uma chance para Ele, e se for da vontade dEle, que Ele me atraia. E, de fato, aconteceu. Eu estava gostando muito da faculdade e, ao mesmo tempo, eu também estava contando as horas para chegar ao encontro vocacional, o que foi bastante estranho, porque eu acho que quando eu cheguei na faculdade, eu sonhava com uma coisa e não foi muito bem o que eu sonhava, né? Então, eu chegava como aquele rapaz de Deus, disposto a rezar o terço todo dia, porque participando do grupo, ou até mesmo da vida de igreja, a gente percebe bastante que muita gente, às vezes, vai para a faculdade, começa a dar brecha para festa, para companhias que não são de igreja. Ideologias, ou que às vezes não comungam da mesma fé que a gente, e a gente vê tais pessoas se perdendo. E eu fazia muito isso, eu via essas pessoas se perdendo, e eu julgava a fé delas, no sentido de que, poxa, se fosse comigo eu não me perderia. Se fosse comigo eu manteria oração, eu continuaria rezando terço, enfim, dava uma série de justificativas pelo qual eu seria melhor que essas pessoas na faculdade. E não foi o que aconteceu, porque eu cheguei lá, continuei participando do grupo de oração, continuei com o propósito do terço diário, mas ao mesmo tempo fui dando brechas. Então, em questão de, 6 meses, eu já estava frequentando festa, já estava bebendo, já estava saindo com o pessoal, já estava enchendo a cara, hein? Olha só, que bonito, hein? Vai ficar registrado aqui quando virar padre, jogar e falar assim, ó, tá vendo? Vai passar num telão, né, na ordenação, num projetor. E, em contrapartida, era uma vida contraditória. Porque, vamos supor, às vezes a gente ia numa festa na quarta-feira e na quinta-feira a gente ia falar do amor de Deus no grupo de oração. Então, tinha essa questão da contradição. E aí, às vezes, eu ansiava pelos finais de semana que tinha o encontro vocacional, no sentido de poder voltar à origem, voltar do lugar que eu tinha saído, onde eu não precisava ficar aderindo a esses vícios, a esses costumes ruins. Então, eu meio que ficava com um pé em cada barco, né? Em cada canoa, né? Como diz o ditado. E também, acho que foi uma coisa um pouco ruim da minha parte, foi quando eu decidi entrar finalmente para o seminário,
que daí eu pensei, poxa, já que eu vou entrar ano que vem, né, vou aproveitar desse ano para fazer uma despedida de solteiro aqui na faculdade, né? Então, daí, toda festa eu estava confirmando, bebida, enfim, estava aproveitando, né? O que, de fato, foi ruim. Hoje eu olho assim e penso, poxa, poderia ter feito diferente, né? Não foi uma atitude sábia da minha parte, não foi maduro da minha parte, mas estamos aí. Mas eu acho que assim, né? A gente só consegue enxergar o errado quando a gente tá lá, né? Depois que passou e tal, porque se você não tivesse feito, talvez você fale assim, nossa, eu poderia ter feito uma diferente também, né? A gente sempre vai estar nessa dúvida, será que a atitude que eu tomei foi a correta ou não foi? Você está falando porque você teve a atitude e agora você olha para trás e fala assim, poxa, não poderia não ter ido, né? Poderia ter feito diferente. Mas é engraçado que você comentou, então na faculdade mesmo tinha um pessoal que se organizava para fazer grupo de oração, ou você participava tipo online com o pessoal daqui? Ou era o pessoal de lá, que você falou que fazia em Botucatu. Uhum. E aí, como que é? Não, na verdade, logo que eu fui para Botucatu, eu estava procurando pessoal que tinha mais ou menos a mesma linha de fé, de espiritualidade, que comungava, né, a mesma fé que eu. E aí eu encontrei o pessoal do grupo de oração na faculdade. Porém, lá são 2 campos, né? Tinha só em um desses campos, que não era o que eu estudava, e aí a gente fundou um grupo de oração. Então, a princípio, com os alunos foi um pouco difícil, só que eu acho que o grupo de oração ele não se limitava apenas aos alunos. Então, a gente chamava, por exemplo, as senhoras que trabalhavam na faxina, né, na limpeza, na cantina, tudo, e daí a gente, pelo menos, rezava o terço, essas coisas. E também a gente se dispôs a tocar no hospital de lá. Então, lá tinha um hospital, tinha missa diária, e eles não tinham ministério de música. Então, eu ia com uma amiga, eu tocava teclado, e a gente conseguiu ir improvisando, sabe, capengando, mas a gente estava lá para servir, e dava certo, sabe? Ia meio que no embalo. Então, eu já via que você tinha vocação mesmo, né? Porque foi daqui para Botucatu para fundar um grupo de oração, né? Então... Já viu que já estava meio encaminhado, né? Talvez tenha isso nas suas orações para Deus ali. Ele já meio que foi articulando isso também, né? Para dar certo, né? Pô, que legal, né? Não sabia. O que você foi fazer lá em Botucatu? Que curso que era? Lá eu fazia engenharia florestal. Nossa. Nada a ver, né? Curso de gente inteligente. Curso de gente. Tudo que começa com engenharia. Federal ainda, vai ver. Não, é fácil passar. É fácil passar. 25 por vaga. Para Imagina. uma vaga. Mas é legal o que a gente está falando também, porque a questão da vocação. A gente tende a achar que é tudo muito fácil, que você se decide por Deus, pelo caminho de Deus, e que aí as coisas dão certo e você não é mais tentado e tudo na sua vida funciona e você não tem mais aquelas festas que te atraem, né? E que é muito. E na verdade você falou que não, né? E é uma coisa mesmo que a faculdade é um ambiente assim que só quem passou por lá sabe, cara. Porque se você não tiver cabeça, o que tem de bar, festa e coisa errada ali, já vi muita gente se perder, assim, se afundando em drogas, né, cara? Porque rola mesmo, rola na sala de aula, é um ambiente que, quando você sai de uma escola, por exemplo, que é tudo muito regrado, na faculdade você não precisa pedir para ir no banheiro, entendeu? É verdade. Então, fica muito livre ali. E para você que estava tentando, né, dar os passos ali, eu imagino que foi muito difícil para você mesmo, porque eram 2 mundos ali. Você queria ir servir a Deus, queria ir pro seminário, mas também queria participar das festas. É complicado, né? Vocação é difícil, cara. E olha só que interessante, né? E foi 2 mundos totalmente opostos, né? Talvez Deus fosse assim, vamos ver se ele quer ir mesmo para o seminário? Vamos ver se ele quer mesmo seguir essa vocação? Vamos ali por ali vamos passar ele ali na... Que faculdade que era? USP? É o Unesp? Lá na Unesp, lá em Botucatu, ver se é isso mesmo, se ele está afim mesmo. E é verdade que, igual você estava falando, né? Eu acho que a vocação ela nos resgata, sabe? Então, não só a presbiteral, mas todas as vocações. Aquilo que Deus sonhou para a gente acaba nos resgatando. E isso também que você estava falando é bastante verdade, porque as coisas são muito acessíveis para a gente. Então, não só para mim, mas como para todos os jovens, muitas vezes eles têm uma determinada criação em casa e a opção da faculdade é a primeira oportunidade que eles têm de não estar juntos. Então, aquilo que até então os pais ou responsáveis protegiam, nesse meio, né, acaba tendo oportunidade. Então, acaba tendo isso de mão beijada. E outro ponto também que eu acho que foi muito bacana que aconteceu foi a questão das companhias, a questão das companhias certas. Então, do mesmo jeito que tem companhias erradas que podem te levar para um caminho não tão bacana, também tem as companhias certas que podem te levar para mais próximo de Deus. Tem até uma história engraçada que aconteceu,
Que eu lembro que a primeira festa que eu fui, o pessoal do grupo de oração me falava, né? Falava, viu, você não precisa disso, né? Vamos com a gente sai comer uma pizza, comer um cachorro-quente e tal. E eu menti para eles, né? Porque era na outra faculdade e o grupo de oração deles, eu lembro até hoje, ia ser de quarta-feira à tarde, né, à noite. E eu falei que não, né? Que eu não podia, porque eu tinha que estudar, que eu ia ter prova na quinta-feira de manhã, tudo mais. E ia ter uma festa, né, do meu curso na quarta-feira à noite também, no horário do grupo de oração. E aí eu peguei e eu fui nessa festa, né? Falei, o pessoal, né, eles não vão ter em rede social nem nada, então eu vou na festa. E aí eu fui, e a hora que eu cheguei lá, fiquei acho que 30 minutos na festa, e o pessoal do grupo de oração chegou lá também. E foi um choque de realidade, sabe? Então as moças foi muito engraçado, lembro até hoje, de saia, com a camiseta de Nossa Senhora de Fátima, sabe? Com o terço e tudo mais, né? E eu lá bebendo, assim, né? Tipo, ó, aproveitando. E aí, de fato, eu até fiquei um pouco constrangido, sabe? E foi o que você falou, né? Deus, ele colocou na balança e falou, vamos ver o que vai pender, né? E, de fato, eu falei que eu não queria ir embora da festa, que eu já estava disposto a entrar para o seminário e que eu queria aproveitar, né? Que, enfim. E aí eles falaram, não, tudo bem, então a gente vai embora e tranquilo, né? Você que lute. E aí, a hora que a festa acabou, eu lembro que eu estava muito mal, tipo, bem mal mesmo. E a hora que eu estava saindo, o pessoal do grupo de oração estava sentado na calçada rezando terço. Então, daí eles me ajudaram a ir embora para casa, tudo mais. E eu lembro muito forte da minha amiga falando, né, que naquela noite eu tinha aberto mão, né, desistido da minha vocação, mas eles não tinham desistido de mim ainda. Então, eu acho que essa questão da amizade também é muito forte. Ajuda muito, muito, muito. Eles já sabiam dessa sua intenção de... Você já fazia o seminário, né? Eles já sabiam que você fazia o seminário, já estava no seminário, né? Sabiam que eu estava fazendo os encontros vocacionais, esses amigos que eram do grupo de oração. E eu acho também que outra coisa que Deus me surpreendeu bastante foi quando eu contei para os meus amigos da sala de aula mesmo, que não eram do grupo de oração, que eu queria abrir mão das coisas, né, parar a faculdade e tudo mais, para entrar para o seminário. Porque eu esperava uma reação e eu acho que Deus me surpreendeu até nisso. Ele foi carinhoso nos detalhes até nisso. Então, os meus amigos mesmo começaram a perguntar, né, por que eu queria abrir mão para estar entrando no seminário. E aí eles começaram a participar da missa comigo, começaram a ir no grupo de oração comigo para procurar, né, o motivo pelo qual eu ia me mudar de cidade. Tanto que eu acho que é uma coisa que me deixa muito feliz, porque hoje mesmo, quando eu não estou lá em Botucatu, eles mandam foto ainda na missa, foram atrás do sacramento. Então, quando eles têm dúvida de algum ponto da igreja, sabe, eles me mandam. Então, eu acho que Deus foi carinhoso em tudo. As confirmações, né? Quando a gente está na coisa certa, né, vem. E é o testemunho também, né? Porque o testemunho, assim, ele arrasta mais do que as palavras, né? Se você vê alguém que estava disposto a deixar o curso, né? Que era um sonho, que estava numa cidade, que era uma faculdade que é super concorrida, não é algo fácil de se fazer, e alguém que está disposto a deixar tudo isso para seguir, né, o caminho, para seguir sua vocação, realmente as pessoas do lado deveriam olhar assim, e como olharam, né? Falar, por que ele está querendo fazer isso? E que bom que foi essa atitude, que não foi a chacota, a piada. Até hoje em dia, esse mundo está até com agressão, cara, sabe? Discordo da sua opinião, eu vou lá e te agrido moralmente, fisicamente, né? Que bom que não foi por esse lado. E com certeza Deus mandou anjos na sua vida, cara, porque se aquelas pessoas não estivessem rezando o terço na porta lá daquela festa, vai saber o que tinha acontecido, né? Ou tantas outras vezes também que você encontrou a companhia boa e não só a ruim. A gente sempre falou disso aqui no nosso programa, que todo lugar você tem a companhia boa e tem a ruim, sabe? É que às vezes a gente deixa sempre se levar pela ruim e não busca a boa. Então, qualquer cidade que você more, que você vá, sempre tem um grupo de oração. Se você pesquisar, se você se relacionar com as pessoas certas, você vai ter uma companhia para ir na missa, né? Só basta você realmente se esforçar por esse lado. Quando você foi para a faculdade, alguém morava lá em Botucatu, parente seu, ou você ficou em República? Não, fui em República. Morei... Então é um campeão. Então, cara, eu morei... Era para ser mesmo, né? Passa na República. Você tem... Olha, Deus abençoe que você seja um padre um dia. Você vai olhar para trás e falar, olha, eu passei pela República. Eu já fui em festa em República, já morei não morei, mas teve uns amigos meus que eles saíram e é isso que você estava falando mesmo, da liberdade. Uns 5, 6 amigos meus que moravam numa cidade,
longe daqui, e eles passaram também numa faculdade aqui, e aí vieram montar uma república. Cara, ninguém estudava. Ninguém estudava, cara. Era festa de segunda a segunda. De segunda a segunda. Os caras estavam com 35 DPs, e a preocupação deles era o fardo de cerveja, como que eu ia comprar, entendeu? Por quê? Porque era essa sensação. Agora eu saí de perto da minha mãe e do meu pai, né? Agora eu tô aqui, eu e eu mesmo, né? E o dinheiro que eles me mandam, porque esses rapazes aí, a denúncia, era sustentado pelos pais, hein? Papai e mamãe não pagavam a faculdade de ninguém, pagava a cerveja e drogas ilícitas. E é engraçado também que a primeira vez que eu fui, né, no encontro vocacional, eu tinha ido numa festa também antes, né? Então o encontro começou acho que no sábado, e na quinta-feira, mais ou menos, eu fui numa festa. E aí o primeiro encontro que eu fui, que teve que fazer tipo um cadastro assim, né, que teve que tirar foto, eu tava com uma tatuagem gigantesca de um saci, né, no meu pescoço, alargador, sobrancelha, escrito uns negócios de bicho, sabe? Acho que bicho burro, uns negócios assim. E a sobrancelha toda picotada, né, como fala, taiado, né, que o pessoal costuma chamar. Então foi bem um choque de realidade. Essa tatuagem de saci era mentira, era de rena. É aqueles adesivinhos que a galera cola, você não tá ligado? Não tô ligado. Ah, ligado de faculdade faz, tipo assim, um adesivinho, tipo um carimbo, assim, sabe? Mas é faculdade boa, né? É lógico. É faculdade que demora pra você passar. Essas que a gente passa na frente de Rubo RG, nem tem. Faculdade boa. Mas ó, quantos desvios tiveram ali, né, que você podia ter optado. Mas você falou uma coisa no começo também que me chamou muita atenção, que é essa questão da vocação, quando a pessoa tenta empurrar, sabe? Tipo, é aquele preconceito que alguém já olha para alguém que está indo na igreja e já cola ali um rótulo nele e fala, não, esse vai ser padre. Não, essa vai ser não sei o quê, essa vai ser não sei o quê. Cara, isso aí acaba matando, às vezes, a vocação da pessoa. E como você falou, Deus não vai lá e força, não faz você, entendeu? Ele dá para você o seu livre-arbítrio, é você que escolhe, né? E realmente é uma coisa para se pensar, porque eu já vi assim, casos também de pessoas que... E às vezes, cara, não é por mal. Às vezes a pessoa até quer o bem, ela fala, não, esse aqui ele vai ser não sei o quê, vai não sei o quê. E aí a pessoa fica até constrangida mesmo, né? Que bom também que não foi o seu caso. Ou às vezes a pessoa se sente até pressionada, mesmo que não seja a vocação dela, ela fala assim, putz, mas agora tá todo mundo falando, vou ter que ir. Não, foi, tipo assim, você comentou que você era coroinha e alguém chegou e falou, comigo aconteceu isso também. Tipo, eu era coroinha também, né? Quando eu era criança, assim. E um padre também... Eu não me lembro, tá? Assim, pessoas falam, minha mãe fala, que o padre chegou e falou para mim também, você vai ser um padre, não sei o quê. Cara, isso, como você falou, isso às vezes gera uma aversão a nós. Fala assim, mano, eu não quero ser isso. Tipo, imagine, criança, moleque de rua, ficar jogando bola na rua, fala assim, agora você é padre? Como assim, mano? Não quero ser. Na verdade, acho que eles jogavam e, tipo assim, se tocar, você vai, entendeu? Tipo assim, ele joga a rede, o falecido Monsenhor Juliane, eu fui confessar com ele uma vez. Aí ele falou assim, viu, você não quer ser freira, não? Tem a Ordem de Maria aqui, os encontros de tal dia, vem aí. Eles dão, acho que essa jogadinha. Essa pergunta é boa, né? Você não quer ser? É eu que escolho. E é tipo aquele lance, né? As pessoas começam a ir mais ao encontro de Deus, né? Parece que agora é só isso. Não, agora você vai ser... religioso, né? Você não tem mais uma vida fora daqui. É que, querendo ou não, hoje em dia a mentalidade assim ainda para você ser de igreja mesmo, você tem que ser padre ou freira. Você não pode ser um leigo consagrado, você não pode ser uma pessoa que frequenta ali a comunidade apenas, né? Parece que para você viver e ser aquilo mesmo, você tem que ser padre ou você tem que ser freira. Acho que ainda tem uma questão um pouco pejorativa de que as pessoas talvez diminuem algumas vocações para elevar outras. Então, por exemplo, por que ninguém chega e diz, por exemplo, você vai ser um ótimo pai de família? Ou, você vai ser um ótimo missionário? Entende? Então, é sempre a questão do padre. Principalmente isso no caso, né? Não que seja errado, porque convém, às vezes, conversar, né? Talvez um jovem não tenha pensado ainda em fazer um encontro vocacional, tudo, mas eu acho que tem formas de conversar sobre. Também questão de intimidade, né? Não vou chegar para alguém na rua ou na igreja e dizer, opa, peraí, você tem cara de padre. Poxa, qual que é a cara do padre? Tem tanto padre com tanta cara diferente. Exatamente.
verdade, né? Eu não tinha pensado. Qual é a cara do padre, cara? É uma coisa você pensar, porque, tipo, não tem um formato. Tipo, vários padres. Tem padre que coloca a roupa de... que não usa... Desculpa, o nome da veste é... Batina? Camisa clerical. É batina, é a batina preta, correto? Então, tem padre que não usa. E aí tem padre que tipo, parece sei lá, um cantor sertanejo. Aí tem padre... O padre cowboy, lembra? Tem o padre cowboy. Aí tem o padre novo. Aí tem o padre mais velho. Mas é lógico que esses exemplos que eu dei é pra ver que não tem a cara do padre, cara. Não tem, tipo, o estereótipo. Vai falar, esse aqui é o padre. Esse aqui é o padre. Não tem mais isso, né? Hoje em dia meio que... Só um adendo, né? Não que o padre cowboy seja ruim, é só que a gente está dando um exemplo. E tem mesmo padre que ele acho que ele toca até berrante se bobear na missa. E não são poucos, né? Porque tem capela rural também. Então, é a mesma coisa, né? Qual é a paróquia do padre? Não tem. Às vezes pode ir para uma catedral, às vezes pode ir para uma capela de periferia, e ali ele vai ser chamado a ser padre e exercer as funções do padre. Então, é muito difícil julgar assim as pessoas, né? E dizer, fulano tem cara disso, fulano tem cara daquilo. Fulano tem cara de administrador paroquial, enquanto o outro tem cara de missionário, sabe? Então, é muito difícil isso. Que a gente também tem muito preconceito, sabe? Entrando nessa parte. Tipo assim, quando você não conhece uma coisa, você começa a ter o preconceito daquilo. Tipo, eu não sei, por exemplo, eu não sei que padre, para ser padre, precisava estudar tanto. Então, eu posso falar que, não é fácil ser padre, né? É só ele passa por 2 anos de estudo e é um padre. Por quê? Porque eu não sei, eu sou ignorante nessa parte. Então, a gente tem várias ignorâncias que deixam a gente preconceituoso. Por exemplo, aqui eu tinha com o pessoal da comunidade, nossa comunidade mesmo. Quando me convidavam para conhecer, eu falava, não vou lá. O pessoal só reza. Rezo o dia inteiro, não vou. Porque eu já tinha isso formado na minha cabeça. Eu falei, não, é só reza. Aí, conforme eu fui conhecendo, eu falei, não, e o pessoal reza e faz um churrasco. O pessoal reza e vai no cinema. Então, é muito mais, entendeu? Reza e faz missão. Reza, entendeu? Só que, às vezes, a gente tem esse preconceito. Tipo, o padre mesmo. A gente fala, a família, cara, pra você ver que louco isso. Antigamente, muito tempo atrás, quando a família tinha ali um filho padre, era um sentimento de orgulho, né? Hoje, muitas famílias, cara, não querem, né? Ou tem uma aversão. Não vai ser padre, não, né? É maluco isso, né? Como que a sua família lidou com isso? Eles acolheram de boa, assim? Falaram, nossa, meu filho, né? Eu acho engraçado que, igual você falou, tem muito uma aversão de valores, né? Uma inversão de valores. Então, antes, algumas coisas que eram consideradas princípios, né? Propósitos, virtudes, e, enfim, mais ou menos nessa linha, hoje acaba se perdendo. Tanto a questão do padre, quanto o contrário, né? Então, se a gente pensa em ter uma família numerosa, com bastante filho e tudo mais, as pessoas já pensam, opa, pera lá, né? Então, principalmente por questões financeiras, né? Então, a família não quer mais ser numerosa porque vai ter filho para cuidar, vai ter menos tempo para o trabalho e por aí vai. Com o padre, a mesma coisa. Talvez, hoje em dia, né, padre seja alguma coisa fora de moda, que talvez não dê tanto status, talvez não dê tanta ajuda financeira, e vai trilhando esse caminho onde algumas pessoas acabam tendo esse preconceito. Para minha família, graças a Deus, eu não tive isso. A minha mãe, ela sempre foi de grupo de oração, minha avó também, né? Também presentes na comunidade, e eles sempre me apoiaram. Uma coisa que eu achei engraçado que aconteceu é que o meu pai, ele é engenheiro e ele tinha estudado na Unesp. E o meu irmão também tinha estudado na Unesp. Então, a hora que eu passei na Unesp, foi... Né, eles seu irmão também fez engenharia lá? Meu irmão fez educação física. Mas também na Unesp? Na Unesp. De Botucatu? De Rio Claro. E aí, quando eu passei, os dois estavam dando trote em mim, estavam aproveitando, né? Estavam zombando com a minha cara. E eu fui demorar para contar para eles que eu, de fato, estava fazendo um encontro vocacional, né? Porque... eles não sabiam? Não, eles ficaram sabendo só no... Escondeu, né? Só no 5º mês, mais ou menos, porque o ônibus que vinha de Botucatu para Piracicaba para na frente do seminário. Então, eu saía de Botucatu, parava no seminário, ficava para o encontro... E aí, depois eu saía do seminário e já voltava para Botucatu. Então, às vezes, eles nem sabiam que eu vinha em Piracicaba. E aí, quando eu contei que eu estava pensando em ser padre, né, falei para o meu pai no carro.
Minha mãe até então já sabia, né? Porque, lógico, mãe é mãe, né? Desconfia, tinha um radarzinho lá. E quando eu falei para o meu pai, ele falou, poxa, legal, né? Mas não é cedo para pensar isso? Aí eu falei, acho que ainda não, né, pai? A gente já está em julho. Ele falou, mas está em julho do primeiro ano de faculdade, faltam 4 ainda. Eu falei, pai, então, eu acho que não vai ser muito engenheiro, não, viu? Aí ele apoiou. Ele falou, olha, se você estiver feliz, eu também vou estar. E hoje ele fala, né, que também, no ponto de vista dele, a questão do seminário foi uma salvação para mim. Eles olham para Botucatu, né, como o período que eu vivi lá, um momento difícil. E, de fato, foi. Então, hoje eles agradecem, e com razão, porque talvez se não tivesse entrado no seminário, talvez nem católico eu seria mais, no sentido de estar dando brecha para influências. Então, graças a Deus, eles acolheram muito bem, a minha família me acolheu muito bem, e eu sei que não é essa a realidade, né, com todas as famílias, mas quanto a isso eu sou muito grato. E como que surgiu esse convite pro seminário? Você falou que foi um padre que te acompanhava, né? Uhum. E aí ele te convidou, e aí? O que veio na cabeça? Porque, assim, acredito que não foi uma decisão que você fala assim, não, vou entrar. Ele convidou hoje de manhã, à noite, eu falo, não, eu vou. Acredito que deve ter sido bem difícil, como você falou que já tinha até um preconceito, né, nesse sentido, né? E como que foi para você decidir, eu vou para o seminário, e depois, né? Agora, assim, não, eu vou continuar, porque acredito que esse primeiro ano é para você ir já, tipo assim, ir namorando, né? Assim, vamos ver se é isso mesmo, vai ter os encontros e tal. E a virada de chave, assim, não, eu vou largar tudo e agora eu vou investir nisso aqui. Eu acho que foi um compilado de situações ruins que resultaram numa situação boa. Então, antes eu não enxergava isso dessa forma, mas aí eu precisei olhar para trás depois, né, e vou explicar certinho, para compreender. Então, pense, eu tinha saído do ensino médio e tinha começado uma graduação. Eu tinha começado engenharia cartográfica em Presidente Prudente. E aí eu abandonei a faculdade. Não deu certo. Desculpa, você tinha começado? Engenharia cartográfica. Engenharia cartográfica, ok. Você vê que o lance que é o cartográfico. Eu só fiz cara de que eu entendi, mas... Imagina que seja de cartoon. Eu fazia cartoon. Se tem engenharia, é difícil. Não, eu já fiquei sabendo que o desenha pra caramba, tá? Podia fazer um logo pra nós aí. Olha só. Fica aí Fica a dica. Tem dica explícita para você. Veio um convite, né? Mas pode continuar. Era um curso que, basicamente, era traçar coordenada geográfica em GPS, essas coisas, sabe? Mapeando questões do mundo. Também parte de saneamento básico, essas coisas de rua e por aí vai, mais voltado à geografia. E aí eu abandonei essa faculdade, né? Nem cheguei a fazer muito tempo direito. E aí tinha essa questão, que era uma frustração. Também tinha brigado com uma moça que eu gostava na época, então já era uma segunda questão. Estava também trabalhando numa coisa que eu não gostava, né, que era junto lá no escritório, tudo. Então, também já era um outro ponto. E eu tinha uma visão muito frustrante do padre, porque, para mim, o padre era aquele homem, né, aquele membro que não tinha dado certo na vida. Então, isso era uma visão que acho que não só eu tive, mas talvez na juventude era uma coisa que passava pela minha cabeça. Então, poxa, fulano não conseguiu casar, então foi ser padre. Fulano não conseguiu um bom emprego e foi ser padre. E não é isso. Então, juntou uma série de frustrações e, na hora, eu pensei, poxa, vou ser padre, né? E mais a decepção das pessoas falarem, né? Tipo, nossa, esse daí vai ser padre, vai ser padre, vai ser padre. Então, já estava matutando isso na minha cabeça. E aí eu fui conhecendo, né, um amigo, né, que já era padre. Ele foi convidando também aqui os padres da paróquia, tudo foram convidando a fazer um encontro vocacional. E foi engraçado que logo que eu comecei o encontro vocacional, eu tinha sido promovido no trabalho, tinha passado na faculdade e estava conversando com umas meninas, né? Estava conversando com... Isso, tá vendo, né? Só, né? Ele enfatizou umas meninas. Não, foi no sentido de... O pai falou... moçada tava voando. O pai tá on. O pai tá on. Tava o menino Ney. Então, nesse sentido... tudo aquilo que para mim era um ponto de vista fracassado, eu já não estava mais. Eu estava tendo a oportunidade de melhorar nesses pontos. E mesmo assim continuou chamando a atenção. Então, pera lá, se alguma coisa me chamava atenção enquanto estava tudo na pior, beleza. Mas agora que está tudo certo, ainda continua chamando a atenção, é porque tem alguma coisa aí. E uma outra coisa também que eu acho que vale a pena ser contado, é que hoje em dia as pessoas querem as coisas muito rápido.
Então, desde muito tempo para cá, né? Faz mais de séculos que as pessoas estão tentando agilizar a vida. O próprio exemplo aqui é o Pix, áudio no WhatsApp, né? Tudo está agilizando e vem frustrando cada vez mais as pessoas. Então, essa cultura de querer as coisas para ontem faz com que a gente não dê muita abertura à voz de Deus. E eu era assim também. Então, por exemplo, eu ficava lá no escritório e eu ficava pensando, não, se for para ser padre, eu quero que aconteça tal coisa agora. Quero que caia um raio no céu escrito, Felipe, seja padre. Coisas nesse sentido. E aí eu fui bem franco com Deus, né? Falei, olha, eu sou cabeça dura, eu não quero ser padre, mas se for para ser, né, vai me dando sinais nítidos. E, de fato, essas coisas começaram a acontecer mesmo. Então, teve um dia que eu até pensei, né? Falei, nossa, se for para ser padre, que aconteça alguma coisa hoje, né? E aí entrou um funcionário e ele falou assim, olha, eu passei na catedral outro dia e você estava lá de acólito. Você é padre? E aí eu falei assim, não sou, né? Daí já parei assim, falei, eita, tá com graça isso aí, né? E aí ele falou, olha, pois deveria. Aí eu falei assim, por quê? Ele, tem jeito. Eu pensei, né? Falei, caramba, né? Qual que é o jeito do padre? E aí foi uma série de pequenas coisas, sabe? Que Deus foi se fazendo visível. E eu gostei. E também é uma coisa que a gente não pode deixar passar. Porque você falou, a gente falou muito daquela pessoa que força uma vocação e às vezes mata a sua. Mas às vezes também é alguém que Deus tocou, né? Ali e falou, fala para ele, vai lá, né? Porque é assim, né? Igual você falou, a gente quer a resposta de Deus como no filme, que vem uma voz e fale, Felipe. Exato. Vá ser padre. Não é, às vezes é um irmão que passa ali e fala, nossa, você tem jeito. E é isso que faltava, só faltava cair aquilo só no seu coração, você fala a verdade. Aí vem, e outra coisa que você falou também interessante, que eu não tinha pensado, que é, se tudo chama a sua atenção quando está boa as coisas, né? Aí é um ponto para você ficar atento, porque quando está tudo ruim, cara, beleza, mas quando você está assim, dando certo, promovido, faculdade e tudo, e mesmo assim continuava te chamando aquilo, tem que ser, né? É uma coisa muito, muito a se pensar. E você falou também das pessoas quererem coisas muito rápidas hoje em dia. Eu vou dar uma viajada aqui, porque o que eu estava pensando esses dias? É sério, coisa séria. Pensamento filosófico, entendeu? Se eu Pensador fosse, contemporâneo. Se eu fosse, por exemplo, um filósofo moderno, eu estava aqui com o meu cachimbo e fazendo... William Pondé. Pronto, o William voltou no cachimbo. Entendeu? É coisa inteligente, é Pondé, Cordé. Aí, Angélica. É outra coisa. Pega esse raciocínio. As pessoas, elas vão tipo, muito, muito, muito além. Elas fazem as coisas rápidas e depois elas regridem para o que era antes. Por exemplo, pega o cara não que eu esteja incentivando isso, tá? Mas pega a produção de cerveja, certo? Antigamente o cara fazia cervejinha lá no quintal dele, certo? Aí ele falou, nossa, se eu fabricar isso aqui em larga escala, eu vou vender, né? Eu vou vender mais, faturar mais, não sei o quê, não sei o quê. Aí fez o quê? Fez aquela fábrica, linha de produção, expandiu, vai para o exterior, cerveja, agora você compra no supermercado. Agora o cara compra no supermercado, sabe o que ele faz? E se eu fizesse essa cervejinha no quintal da minha casa? Ele voltou, velho, como era feito, entendeu? Tipo academia. O cara fazia o quê antes? Para se exercitar. Ele, ficava empurrando uma pedra, bem lá, rudimentar. Ficava jogando uma pedra para cima, puxando corrente. Aí ele falou, opa, e se eu montar uns equipamentos numa salinha? E aí todo mundo vai lá se exercitar, padronizado, bonitinho. O cara montou uma academia. Sabe o que ele faz hoje? E se eu jogar uma pedra para cima? Eu vou fazer um crossfit. Ele voltou de novo. Então, o ser humano sempre assim, avança, tipo carro. Você vai ver isso aí. Daqui a pouco os carros dirigem sozinhos. Até dá uma mega catástrofe, né? Que fala, e se eu voltar a dirigir o meu carro? O ser humano sempre avança. São ciclos, né? São ciclos que eles se repetem, né? Chega um momento que chega no auge de alguma coisa e volta, né? Mas é a mesma coisa. O WhatsApp agora tem áudio. Aí fala, você vai ver, vai chegar um ponto que as pessoas não queriam mais mandar mensagem de texto. Agora elas não querem mais áudio. Alguma hora ela vai parar e pensar, e se eu ligar? E se eu mandar uma carta? Se eu ligar, se eu mandar uma carta, vai voltar isso, entendeu?
Mas é isso, é a rapidez das coisas, cara. E eu acho que não só isso, mas também a qualidade das coisas. Você citou de exemplo a cerveja. Com certeza, a partir do momento que ele começou a produzir em maior quantidade, a qualidade caiu. Ah, sim. Certo? Será que a gente também não tem trazido isso para a nossa vida hoje? Sabe? Então... O cara já fala que nem padre, né, mano? Viu? Já filosofa. Não, mas isso a gente não traz isso pra vida. É uma Pô, tô fazendo aqui. filosofia, né? Alguma coisa eu tinha que tirar da faculdade, né? Olha aí os professores, vai vendo. Fica aí a dica aí, ó. Eu vou colocar o link do vídeo como estágio. E daí já vai contar. Pode usar, a gente deixa. Viu? E uma coisa que eu fiquei curioso também aqui, beleza, agora você já tá, como você falou, no terceiro Tô ano. no segundo ano da segundo ano filosofia. de filosofia. Isso. Como que é a vida lá no seminário? Que você não mora aqui mais em Piracicaba. Não, agora eu moro em Campinas, o seminário de Piracicaba é lá em Campinas, e aí a gente estuda na PUC. Então a gente faz filosofia lá. O curso de filosofia não é voltado só para seminaristas ou religiosos, ele é todo mundo, né? Homens, mulheres, ateus. Vocês fazem a faculdade junto com o pessoal? Junto com o pessoal. E aí, a rotina, basicamente, do seminário envolve, né, os momentos em comum e os momentos individuais. Então, por exemplo, liturgia das horas, missa, horário de faxina, horário de esporte, refeição, todas essas coisas são horários em comum. Mas também tem as orações pessoais, reflexões, momento de estudo, todas essas coisas são mais individuais, assim. E tem uma rotina bem centrada, sabe? Bem regrada. Então, para tudo tem um tempo, né? Lá no seminário. E é isso. Tipo, essas reflexões você tem que fazer, entregar. Não, reflexão que eu digo, por exemplo, após a missa, sabe? Tipo, um momento de oração pessoal. Achei que fosse tipo assim, faça uma homilia aí e me entregue. Não, isso é na teologia. Acontece. Vai mas acontecer? é na teologia. Vai acontecer. Tá vendo só? Top, cara. Vocês praticam esportes lá? A gente pratica. Tem o horário, né, de lazer. E daí, geralmente, a gente faz um momento de esporte. Então, lá aqui no nosso caso de Campinas, toda segunda-feira a gente joga vôlei. Então, tem a quadra de vôlei lá e tal. E é engraçado, né? Porque também tem o interseminário, que é na faculdade. E daí são seminaristas das dioceses disputando. Então, tem Piracicaba, tem Bragança. Nossa, tipo um interescolar, tá ligado? É um interescolar. Só que de seminarista. Seminarista. E rola uns xingamentos lá? Cara, não pode. Às vezes, né? Como que não? Como você Não, tá lá no jogo? lá, na tipo, eu já emoção? fui numa igreja. Já fui, como que chama aquela igreja? Eu não vou falar aqui, que vai cortar na edição. Mas era uma igreja assim, que você ia jogar bola, não era católica. Não. Um amigo meu convidou. Aí você ia e ficava um cara do lado de fora. O primeiro palavrão você saía. O cara ficava assim, ó. Vai, então. O cara tirava você. Vai, então, o cara já tava ali. O que você vai Verdade, falar cara. aí? Mas é verdade, era tipo uma igreja que era tipo uma quadra boa zona, mas quase ninguém jogava. Porque todo mundo falava um Por palavrão. isso que a quadra era boa zona, Aí ninguém o cara usava tirava. a quadra. Tava nova. Mas o seminarista deve também rolar Ah, com certeza, né? Um atrito ali. Sobe, né, o sangue, assim, aquela ferve. cortada que pega meio na testa da pessoa. Acontece, mas eu acho que o povo tenta se conter mais nesse âmbito. Legal. Ah, bacana, né? E uma coisa que você falou, né? Que vocês ali estão vivendo uma vida normal, né? Vocês, capaz não, né? Você contando, vocês vivem uma vida em comunidade. No Exatamente. seminário, né? Sim. Agora sim. que eu parei para pensar. Com as vocês- alegrias e com as dificuldades da Sim, comunidade. Sim, é. Talvez até... Lidando com pessoas. Como Sim, né? Talvez até mais que nós, porque a gente somos de aliança, né? Você seria como Comunidade fosse de uma vida. né? Porque tá ali praticamente 24 horas com as pessoas, né? Praticamente das 6h40 da manhã, que é o horário da missa, até 9h30 da noite, que é o horário da última oração. É junto ali. Isso é bom, né? Porque você entende o ser humano, por exemplo. Você entende que o outro também tem as limitações dele, que o outro tem a dificuldade dele, deve testar muita paciência, porque pô, é uma galera, né? São várias pessoas ali convivendo, como o Rafa falou. Nós vivemos em comunidade, mas ainda cada um vai para o seu trabalho, cada um vai para sua casa. Mas imagine, realmente, eu acho que é por isso que é legal, por isso que o padre ele entende, acho que você na hora de dar um conselho, na hora de fazer a homilia, por exemplo, que atinge as pessoas, porque ele viveu, né? Ele passou por toda essa etapa. E a gente, às vezes, não sabe disso, cara. Foi igual, teve uma formação esse final de semana das novas comunidades e o padre estava falando que a gente tem 5 dimensões para ser formada. Não vou lembrar.
Mas uma delas é Mas uma delas é justamente essa vida comunitária, porque a gente tem que aprender a lidar com o outro, porque se a gente não aprender a lidar com o outro, como que vai ser? Né? A gente tem que saber ler o outro, entender o outro, tipo assim, hoje eu tô vendo que fulano tá mais assim, nem vou ficar muito de brincadeirinha, sabe? Então, acho que tudo isso precisa, até porque o padre lidar com muitas pessoas, né? Sim, sim. Igual você estava falando das dimensões, lá a gente também tem 5. Não sei se são as mesmas, né? Mas lá a gente tem tanto a intelectual, né? A afetiva, comunitária, a pastoral, né? Que é o estágio que a gente faz aos finais de semana. E mais uma outra também, que é uma outra, de oração. Era praticamente tipo espiritual, espiritual, carisma, mesmo, é que daí cada um... carismática, espiritual, comunitária. Mais ou menos nessa... mesma coisa. Cada um denomina Muda só o nome, né? E é verdade isso também que você estava falando a respeito de lidar com várias pessoas. Porque pensa, eu tive um ensino. O rapaz que está no quarto ao lado do meu teve outro ensino, talvez foi criado com diferentes familiares e por aí vai. Então, às vezes choca realidades totalmente diferentes. E aí, né? Como que vai ser? E aí lá no seminário cada um tem um quarto? Geralmente, Ou, tipo, vocês moram, tipo, 2 num quarto, num apartamento, assim? pode acontecer de ter que dividir quarto, né? Mas às vezes tem um rodízio, sabe? Então tem seminarista que sai, tem gente que entra. Então, geralmente, né? Eu nunca peguei assim muita gente dividindo vários quartos. Eu acho que eu só cheguei a ver 2 meninos, né? Um quarto sendo dividido por 2 meninos. Mas agora já não está mais nessa situação. Cada um tem o seu. Que hora vocês acordam lá? Muito técnica as perguntas, né? É muito curiosidade. Mas eu tenho certeza que tem uma galera que está querendo também saber, porque ninguém qual é a tem rotina, acesso, né? Porque A rotina. eu imagino que um padre tem uma rotina pesada em questão de você ter que fazer as orações, que a gente faz aqui as laudes, que é a hora que acorda, e as completas a hora que dorme. Eu imagino que vocês devem ter mais alguma coisa ali entre esse meio tempo, fora a missa, fora um monte de outra Imagino que coisa. acordem bem cedo, cara. Eu acho que 4 horas da manhã. Lá a gente tem a missa diária. Então, a missa, o horário padrão, né, estipulado, é 6h40. E aí a gente vai revezando. Nutella, velho. 6h40 eu acordo. Não, mas aí o pessoal acorda antes também para rezar as laudes, né? Então, por exemplo, sempre tem as escalas. Então, um dia um menino está ajudando na leitura, outro no salmo, o acólito e por aí vai. Então, por exemplo, o dia que eu vou tocar, né, na missa, eu acordo por volta de umas 5h15, 5h20. Então, daí eu já desço, preparo as coisas. E também tem a equipe que prepara o café da manhã, né? Então, esses também acordam mais cedo. E aí tem essa rotina, tem a missa, o café, as aulas, no final já tem o almoço, aí depois tem um outro tempo livre. E quando você aprende a ser padre? Não, porque assim, eu falo assim, porque deve ter algumas matérias específicas de tipo assim, atender uma confissão, saber atender uma confissão, não questão de tipo assim, o como proceder, entendeu? Tipo, sei lá, outra coisa, como tomar conta de uma diocese, de uma igreja. Assim. Não isso, questão financeira mesmo, Sim. porque o padre é o administrador da igreja, né? Como que acontece? Porque você falou que são 3 anos de filosofia e 4 de teologia. É nesses 4 de teologia que você aprende isso? Ou é num conjunto ali? Você tem, tipo, matérias extracurriculares? Eu acho que não dá para citar um momento exato. Então, a partir de agora eu vou aprender a ser padre. Eu acho que não tem esse ponto. Mas com a própria caminhada a gente vai vendo. Então, durante todo esse tempo de seminário, aos finais de semana a gente vai para o que chama estágio pastoral, que é o estágio que a gente faz nas paróquias. Então, a gente acompanha também o padre que nos acolhe nas paróquias, né? Então, a gente vê como é a rotina dele, de sábado atendendo as pessoas, de domingo celebrando a missa, visitando doente, por aí vai. Então, aí já dá para, nesses 7 anos que a gente está entre a filosofia e teologia, tendo uma ideia de como que é. A graduação também ajuda bastante nisso. Então, por exemplo, eu estou na filosofia, só que eu já tive algumas matérias, como psicologia, história da filosofia antiga, história da filosofia moderna, que vai tratando também as pessoas, sabe? Então, como que tal pessoa pode enfrentar tal situação, nas questões da psicologia, como que questões do cérebro, do desenvolvimento, de influências, e também na teologia,
que daí é voltado só para quem está buscando mesmo a vida religiosa. Daí tem as outras questões mais sacramentais. Então, tem até aulas práticas, né? Que daí leva os alunos para assistir mesmo o sacramento, sabe? Fala como que faz em tal momento, como administrar a paróquia. Então, durante a formação toda, vai fechando esse ciclo aos poucos. Aí vai trabalhando tanto a parte humana quanto a parte... na parte prática mesmo, sabe? Sim. Porque é importante, né? Você saber administrar mesmo, né? Saber porque, querendo ou não, uma paróquia aí por mês ela deve receber uma boa quantidade de dinheiro, né? E aí, se você não tem uma noção do que fazer, você afunda todo mundo, né? Você acaba com tudo, né? Sim, sim, até para não ser uma coisa largada, né? Não, e sem contar que a gente fala de dinheiro e igreja, já gera aquele arrepio em algumas pessoas, né? Mas eu tô falando porque a paróquia precisa pagar luz, precisa fazer reforma, precisa fazer tudo que envolve, também, né? A paróquia tem Missionários, exatamente. As questões de caridade também, né? E é bacana isso que você estava dizendo, porque, por exemplo, não é uma coisa jogada, entendeu? Então, o dízimo daquela paróquia, ele não se limita só naquela paróquia. Então, a paróquia deve prestar contas para a cúria. A cúria, talvez, para o Vaticano, e por aí vai, sabe? Então, tudo aquilo que entra na igreja é computado. Não é, por exemplo, o meu dízimo vai ajudar a pagar o carro novo do padre, sabe? Não é isso. Então, não fica tudo sobre o padre, mas também é uma coisa de forma organizada, entendeu? Então, também, né, não apenas o dízimo. Acho que quando a gente fala de questão financeira, a gente volta muito ao dízimo, porque é aquilo lá que a gente vem falando nas missas. Mas, por exemplo, organizar uma quermesse. Imagina o tanto de trabalho que pode dar, sabe? E questões como essa, equipe do batismo, equipe do crisma. Não é tudo padre que faz, né? Coisa, né, cara, pra pensar. E lidar com todas essas pessoas que estão querendo organizar, cara. Porque tá todo mundo querendo, por exemplo, numa quermesse ou numa festa... sei lá, de um santo padroeiro, que você tem que várias barraquinhas alimentando. Todo mundo quer fazer o melhor, mas às vezes tem um atrito ali entre as pessoas que querem fazer o melhor, entendeu? Então você tem que também saber gerenciar, né? É tudo muito bem pensado, cara. Por isso que são 9 anos aí para você percorrer todo esse caminho, cara. Então a gente falou, por exemplo, que você já está em alguns anos na caminhada aí, né? Rumo ao ser padre. Mudou o olhar, por exemplo, da sua família para você? Porque eu penso assim, se eu fosse optar se tivesse essa vocação sua, a minha família ia me olhar primeiro com aquele olhar de desconfiança, de, tipo, ele está fazendo e logo para, mas conforme vai passando os anos, eu acho que iria mudar o olhar, tipo, não, é sério, ele vai até o fim. Mudou esse olhar? Ou o jeito que as pessoas se tratam? Mudou? Você tem mais um respeito a mais? Porque, querendo ou não, você está ali, né, dando seus passos. Logo, vai ser um padre, se Deus quiser. Eu acho que mudou... Quem sabe alçarvou os maiores aí, né? Um bispo. Olha só. Nunca se sabe, né? Lógico. Eu acho que mudou tanto positivamente quanto negativamente, mas referente aos grupos de amigos que eu tenho. Então, por exemplo, você mencionou a questão da família. Da família, eu acho que só tendeu a aumentar, do lado positivo, é claro. Então, meus pais, eles sabem que eu vivo lá em comunidade e por aí vai, que eu tenho que ficar na cozinha, que eu lavo as minhas coisas lá e por aí vai se encaminhando. Então, quando eu chego, parece que eles me tratam muito bem, sabe? Então, a minha mãe ela faz a comida que eu gosto, meu pai compra os chocolates que eu gosto. Isso eu acho que foi uma coisa notável que aconteceu. Mas eles não acredito que eles não acham que eu estou fazendo isso por uma questão passageira. Então, eles colocam fé nisso. Hoje em dia, se eles veem alguma coisa assim na televisão, eles falam, lá, tipo, tal padre, pode ser assim que você vai fazer. Será que sua paróquia vai ser assim? Será que tal roupa vai ser assim? Então, eles apoiam e muitas vezes eles depositam fé quando eu não tô conseguindo. Muitas vezes eles me apoiam quando eu não estou com esse apoio, que cai novamente na questão das boas companhias. E quanto à parte negativa, eu acho que volta na questão de estar com o pé na igreja, mas ter que fazer as coisas no mundo. Então, por exemplo, a questão das mídias sociais, né, das redes sociais, ainda é muito forte. Então, para eu manifestar uma ideia minha, eu acho que nesse ponto eu sou muito julgado.
Então, se eu coloco alguma coisa, por exemplo, contra um movimento feminista ou contra a questão da... Fascista. Contra a questão do aborto, né, essas coisas, muitas pessoas já tendem a pautar que o meu argumento será baseado em alguma coisa porque eu estou no seminário. Então, não deem voz para ele não sabe o que ele está falando, ele vai usar o argumento dele pautado na fé. Sendo que não é isso, porque a gente pode muito bem pegar, sentar para debater, só falar de ciência e ainda provar, né, que esses movimentos são ruins. E polêmico. Mas, mais do que isso, meus amigos que estão comigo desde o começo da caminhada, que partem dos mesmos princípios que eu e tudo mais, eles continuam me abraçando, né, me apoiando nessas causas. E quem não apoia, paciência. Eu não preciso agradar todo mundo. E é a vida, ué. São esses os meus princípios, os meus valores. Não. E eu não vou abrir mão. E também não vou abrir mão, até mesmo se eu sair do seminário. Porque tem essa possibilidade. Tem a possibilidade de alguma coisa mudar, tem a possibilidade de eu não chegar em casa hoje, de eu morrer, de acontecer alguma coisa. E é uma possibilidade. Só que esses valores eu não pretendo alterar, porque eles estão aqui antes do seminário e eu espero que fiquem... Não, isso que eu acho legal, né? Legal não, né? Isso que eu acho que as pessoas têm que entender, né? Tipo assim, ó, não é porque você agora virou padre que os seus valores, né, como você comentou, mudaram e agora você tem que tender a alguma opinião ou a outra opinião, né? O mundo hoje está muito dividido por causa disso. Tipo, eu não posso ter uma opinião diferente do outro e eu já sou, tipo assim, ou de duas uma, ou você vai, tipo, querer me agredir, como o Will falou um tempinho atrás, ou, tipo assim, você vai me forçar a crer que os seus valores são melhores que os meus. Então, tá muito esquisito, na verdade. Cara, e rede social, eu falei isso esses dias, para não sei quem que estava conversando. Rede social só existe porque as pessoas gostam de brigar. Porque se você tirar, cara, isso daí, ninguém está mais interessado, por exemplo. Lógico, tem as pessoas que querem, dá para evangelizar pela rede social, dá para você encontrar um amigo seu que está há muitos anos, que você estudou lá no ensino médio, dá, cara. Mas o que dá mais polêmica? Entendeu? O que dá mais views ali, o que dá mais curtidas? São discussões, cara. E, infelizmente, é a discussão do lado 1 com o lado 2, entendeu? É isso. Agora, o que me irrita é a pessoa, por exemplo, quando eu falo, sou católico, não estou falando mais nada, só falo, sou católico, e emito uma opinião, a pessoa vai falar, mas isso é porque é a fé cega da sua igreja. Fala, amigo, eu sou católico. O que eu vou falar para você? Vou falar o que eu vivo, o que eu acredito. Vou falar o que você quer que eu fale, porque senão é contra. Lógico, se você fala que é um seminarista e eu peço a sua opinião sobre o aborto, como que eu vou querer que você fale a favor? Você entende? Não condiz, dá choque, cara. Né? Dá choque de... Não condiz. Você tem que ver, a caminhada dele é onde? É dentro da Igreja Católica. Eu vou pedir para ele falar alguma coisa, emitir uma opinião que é fora dela. E ele está cursando, ele está 9 anos ali estudando. Não, mas é sério, por exemplo... Mas você entendeu? Sim. Ele não vai falar isso, porque ele não vive isso, cara. Sim. No caso, eu não vou falar isso porque eu sou seminarista. Mas, poxa vida, a Igreja Católica ela não é uma instituição largada. Pensa comigo, se a Igreja Católica ela foi formada, né, desde Cristo e já tem mais de 2000 anos, se ela fosse qualquer coisa, né, qualquer patifaria, ela já teria acabado. Então, tudo aquilo que ela prega, tudo aquilo que ela busca ajudar, fazer, enfim, conscientizar o povo, de fato, tem um embasamento por trás. Então, por exemplo, não vou ser contra o aborto simplesmente por questões da fé. Também, mas se eu quiser conversar com alguém que não professa a mesma fé que a minha, eu consigo dizer por que eu sou contra o aborto através de movimentos pautados na ciência. E assim, com uma infinidade de coisas, sabe? O tanto de cientista, inclusive era uma coisa que eu estava vendo na faculdade que eu gostei muito, que também era católico, é uma imensidão, sabe? De membros da história que eram católicos. E a gente pode citar uma infinidade de pessoas que talvez a gente nem saiba, mas a USP, que você disse, né, agora no começo do vídeo, quando a gente estava falando de faculdade, ela chama Universidade de São Paulo. Poxa, São Paulo, né, ela foi fundada por católicos. Santa Joana d'Arc, que a gente estuda no ensino médio, às vezes as pessoas veem como Joana d'Arc, apenas, né? Mas, poxa, foi uma guerreira e tudo mais, e ela é santa.
uma infinidade Padre de gente. Anchieta, pô, Padre descobriu Anchieta. São Paulo aí, né? Não Não sei se eu falei besteira, mas acho que sim. Né? Acho que não, né? Eu acho que se descobriu agora. Não, Se é que não ele tivesse fazia, aberto lá, ainda. ele fazia lá os caminhos, né? Ele Descobriu ele muita também, coisa. né? São José de Anchieta, que veio junto com, assim, o Viu? português. Se você for ver, cara, a Igreja Católica está inserida em um monte de coisa, E é um cara. maluco, porque as pessoas sempre querem deturpar isso. É falar, não, a igreja é contra a ciência. E realmente tem muitos aí santos que até contribuíram, deram contribuições significativas, né? Fizeram tanta coisa, e agora alguém veio e fala, não, mas são opostos. Não tem sentido, cara. Exato. Eu tive até uma experiência muito bacana na faculdade, que lá, por ser um curso de graduação normal, né, então não apenas voltado à questão à vida religiosa, também tem programas de faculdade normal. Então tem intercâmbio, tem bolsa de iniciação científica, tem enfim, essas provas, né, que o meio acadêmico vai abrindo para a gente. E aí eu prestei, né, uma dessas provas para iniciação científica. E tinha 2 vagas e eu consegui uma delas. E eu prestei como Idelgarda de Bingen, né, fazer a iniciação científica por causa dessa moça. E aí depois eu falei, não, gente, ela é uma santa da Igreja Católica. Então, tipo, as pessoas que estavam avaliando talvez não sabiam que ela era uma santa, mas ela é, e ela é também fundamental em muitos pontos. Ela que levou o lúpulo para a cerveja, ela era uma naturopata. Então, pensa, é um negócio de iniciação científica, é um projeto que vai ser apresentado no meio nada a ver com a religião e, ao mesmo tempo, ela é santa. Então, tem muita gente no nosso cotidiano que a gente estuda ou passa despercebido que faz parte da Igreja Católica. E sem as pessoas, santos e, enfim, missionários, a gente não estaria aqui. Questão do heliocentrismo e tudo. Tem até a teoria do Big Bang, parece que foi fundamentada junto com um padre. Não lembro exatamente o nome dele, mas tem algum tipo, ele contribuiu assim muito, mas muito para essa teoria ser feito o que fez. Foi por isso que o Felipe falou que ele consegue debater tanto um ponto de vista na questão sobre a luz da igreja, da fé, quanto o lado científico daquilo, né? Provar mesmo, por você que gosta ali da razão de 1 mais 1, que também está certo aquilo lá, entendeu? É que as pessoas, às vezes, elas colam em você uma pecha, que é tipo católico, e acabou. Tudo que você fale agora não vale mais sobre ciência, entendeu? É isso que me irrita. E isso é a rede social, cara. Aquele pacote, né? Se é católico, você recebe um pacote. E católico não, né? Cristão, né? Cristão. Você recebe um pacote de preconceitos, assim, entre aspas, que, tipo assim, ó, você precisa ser isso. Se não for isso, você não é cristão. Você não pode se meter em tal assunto, porque você é cristão, então não. Sua voz não vale aqui. Aquele negócio de lugar de fala... que a pessoa fala. Tipo, você é tem cristão, isso você não também, pode né? falar. Você não é mulher, você não pode falar. Você não pode estar envolvido na política porque você é católico. Pera lá, eu posso ser católico e posso estar envolvido na política. O Estado é laico, eu não. Entendeu? Então, todo meio. E sem contar que se você for debater com um padre, meu amigo, você tem que ter muito conhecimento, porque os caras estudam muito, tá? Vide aí 3 anos de filosofia e mais 4 de teologia. Entendeu? Né? Ele não faz Não é um Zé qualquer ali, né? Ele não faz o EAD o supletivão do padre. Ultimamente está fazendo, né? Não fala mal do EAD, cara. Não, é que o EAD é tipo... Não é bom. Vamos ser sinceros. O bom é presencial. Você olha nos outros, você fala... Ô, professor, tenho uma dúvida. Esse aqui é Debate. legal. O EAD, você não está falando no Zoom. Cai ali a conexão, o professor não sabe mais explicar. Cara, eu amo o EAD. Eu não consigo mais estar numa sala de aula. Você não tem lugar de fala aqui. Pronto, produção, corta o convidado. Mas isso é uma coisa que você falou que me chamou a atenção. Você gosta assim, de rede social? Você tem perfil em rede social? Gosto bastante. Gosta? Da onde você... Qual é a sua rede social? Porque eu, como sou muito velho, eu parei no Orkut. Qual você tem? Eu uso MSN. Tô brincando. Eu gosto bastante do Instagram. Eu acho que o alcance dele é muito bacana. E também para debater outros temas, não apenas temas religiosos, sabe? Então, questões, igual eu falei agora, questão de aborto, questão de feminismo, coisas polêmicas. Às vezes a gente pode passar a nossa impressão, o nosso ponto de vista, sem dizer que é pautado em coisas que também a igreja comunga desse ponto.
Então, já aconteceu várias vezes, sabe? De pessoas que nem mesmo comungam da fé católica, concordarem com uma ou outra opinião e depois falarem, poxa, a igreja também pensa assim? Não sabia que era dessa forma. Legal. Então, eu acho que isso pode abrir muitas portas, mas também fechar, né? Então, se a pessoa se importar com quem fecha as portas para ela, ela não vai sair do lugar, se ela quiser agradar a todo mundo. Mas se ela estiver do lado da igreja, eu acredito que ela vai estar... Bacana. Eu acho que o Instagram é o que... Acho que o Instagram deve ser a rede social que o pessoal está mais usando, né? Eu acho que sim. Acho que era mais o Facebook, aí deram uma abandonada. Não, Facebook nem... 2018, Facebook acabou, velho. Política acabou com o Facebook. Tá vendo? É isso que eu tô falando, cara. Porque a Eleição, galera quer brigar bicho. lá, velho. Polarizou assim, tipo assim, pai brigando com filho, filha brigando com hoje é só neto. desgraça, cara, né? A galera só posta... O Instagram é fotinho, não é? Fotinho fotinho. Agora tem um vídeo, monte, né? IGTV, Agora é que vídeo. é Legal, vídeo. legal. Porque daí ninguém briga, né? Briga Ah, menos. briga. Não deveria, né? Briga menos, né? Briga, principalmente Como você colocar briga? a caixinha de pergunta lá, povo. ou se briga. Eu brigo se postar foto de café da manhã. Começar o café da manhã, porque eu tô tomando meu café da manhã, isso me irrita. Porque às vezes eu tô comendo só uma bolachinha de maisena. E a pessoa coloca tipo um café da manhã. De novela. Aquele pão selado com catupiry. Crostinha de pato. Aquele chocolate que vai tomar e aí derrete e cai nos cantinhos do copo. É isso. Aquele cafezinho que vem na xicrinha assim, a pessoa coloca água e faz ali na hora. Você coadorzinho entendeu? pequeno, né? É isso aí faz Bolinho de aquela cenoura arte. que põe a cobertura assim, na hora. assim, Aí eu olho lá, minha bolachinha de maisena até murcha. É igual a Então- Tia Ana Maria Braga comendo pão filão, né? Você entendeu? É os programas que não dá mais. Mas, enfim. Briga menos, né? Briga menos do que em outra rede social aí. O Twitter também era uma rede social muito forte que virou uma brigaiada, cara. Eu nunca fui Eu nunca de cheguei a Twitter. acompanhar o Twitter. Era muito boa, né? É que eu sou muito antigo. Não, mas eu acompanhava só pra ver as tretas, os o trend Twitter, na topics. verdade, nasceu na época, assim, quando a gente era mais novo, adolescente. Acho que Fale mesmo por época. você, né, Will? Fale É. por vocês. Tipo assim, eu tava na 8ª série, o Twitter tava estourado. Todo mundo tinha que ter Twitter. todo A mundo ideia tinha do que twittar. Twitter eu gostava, que era texto com poucos caracteres. Para mim era isso que precisava. Aí começou um gifzinho. Aí começou uma fotinho. Aí começou um videozinho. Eu falei, então não quero mais. Eu quero só quero ler só. E poucos Coisas caracteres. rápidas, né? Coisas Cara, rápidas. na Poucos questão de caracteres. voltar atrás, né? Do ciclo. É, Então você tinha tá uma rede vendo? social que todo mundo tava falando muito. Aí eu falei, É. não, vamos inventar uma que Vou inventar fale uma pouco. mais. E daí inventaram o Twitter. E agora falam, não, e se a gente deixar falar bastante? Então pode postar o textão, pode postar Daí daqui a pouco foto. fala assim, e se a gente calar a boca É. de todo mundo de novo? E se tirar vídeo, tirar tudo e voltar poucos caracteres escritos? Vai falar, nossa, tem o Twitter. Não Nossa, tem mais. que inovador. Vamos voltar no... Como chama? No script. É. Nossa, isso era top, hein? Esse é pra Salas. poucos. Esse é pra Não poucos. é da minha época. Olha lá, esse é pra poucos. Caroline nasceu aqui em 97. 90, não viu a Copa do Romário e Bebeto. Essa eu Não vi, viu, mas eu porque não lembro. 97, 98. Eu só queria voltar um passo atrás aí, na hora que você comentou que tinha dias que você assim não acordou muito bem e seus pais aí, seus amigos eram esse suporte, né, esse chão aí para você continuar. Você já pensou em desistir, em falar assim, nossa, eu não quero mais essa vida para mim, é muito puxado ou qualquer outra coisa, minha vocação mudou, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que não a ponto, por exemplo, de escrever uma carta e pedir para ser dispensado de fato, mas já tive bastante dificuldade em alguns pontos, principalmente por conta do cansaço. Então, fim do semestre a gente sabe que é mais maçante, mais desgastante, mas pensar em desistir assim mesmo, eu acho que nunca. Já tive muita dificuldade, como eu disse. Já pensei várias vezes no sentido de, poxa, e se eu tivesse numa faculdade agora? Será que eu já não estaria trabalhando? Será que eu já não estaria num emprego? E às vezes é um pouco maçante a vida no seminário, porque a gente sempre está subordinado a alguma coisa. Então é a questão do processo. Mas se for parar para ver, é a mesma coisa que todas as outras vocações. Então a vida de quem é casado tem que passar pelo namoro. E o namoro também não são só as mil maravilhas. Então a questão do padre também é por esse caminho. Tem os dias bons e os dias ruins. Mas em desistir assim mesmo, de abrir mão, nunca. Também tem os momentos, por exemplo, de carência,
no sentido de, poxa, será, né? Todo mundo vai ter uma família, todo mundo vai ter filhos e eu não, sabe? Ou Dia dos Namorados, todo mundo fazendo presente, comprando flor, enfim, trocando presente, coisas de Dia dos Namorados. E aí você pensa, tipo, poxa, né? Mas poderia ser eu, né? Eu poderia estar com alguém agora, eu poderia estar partilhando meus problemas com alguém agora, mas eu acho que tudo isso é questão passageira, sabe? Poxa, eu tive 1 ano de discernimento para entrar, por que eu vou querer sair em 1 hora de crise? Então, lá eles até brincam, né? Que crise no seminário tem 2 vezes no ano só. A primeira no primeiro bimestre, a segunda no segundo. Então, crise, de fato, eu acho que sempre tem, não só nessa vocação, né? Mas em todas. Mas é tudo coisa que vale ser pensado. Não estou lá por obrigação. E eu acho que se fosse para eu sair, eu não teria problema nenhum em conversar com os padres reitores de lá, conversar com o meu pároco, com as pessoas que me apoiam, que me apoiaram, e nem com a minha família, porque se elas me apoiaram para entrar, elas também me apoiariam para sair, né? E é uma coisa que tá lá, tô lá para fazer a experiência. Não sou padre, mas estou caminhando para ser, espero chegar um dia, mas se não chegar, tudo bem, sabe? É o que eu... Essa era a minha outra pergunta, que a hora que você começou a falar, eu já fiquei matutando, né? Você já se imagina lá presidindo uma missa? Ou porque assim, o ápice do padre é você ali estar na frente da missa e fazendo a consagração da hóstia ali e tal, né? Você já se imagina lá com as vestes e tal, fazendo os movimentos e tudo mais? Eu acho que em alguns pontos, sim. Por exemplo, nunca peguei para brincar de missa, igual tem bastante gente que está caminhando comigo, que fala que quando era criança pegava a bolacha maisena redonda e fingia ser o pãozinho, o suco de uva, né, ser o sangue de Cristo. Isso nunca aconteceu. Mas às vezes eu fico pensando, falo, poxa, na minha paróquia poderia ser assim, né? Ou, nossa, olha que roupa legal. Nossa, eu quero fazer tal coisa, eu quero conseguir fazer tal coisa. E isso para os 2 lados, né? No sentido negativo também. Então, eu acho que tal carência eu quero corrigir em mim para não levar isso mais para frente. Acho que tal vício eu quero diminuir para poder aumentar em tal virtude. E também na experiência que eu tenho com os padres. Então, nesse estágio pastoral, lá na casa de formação, tudo, dá para perceber, sabe? Nossa, tal qualidade dele eu quero ter também. Ou tal defeito, não quero. Então, já dá para ter uma noção, mais ou menos. Mas eu acho que ainda tem chão pela frente, né? Então, nem adianta eu ir pensando muito agora, porque vai demorar. Mas confesso que a ideia passa assim pela cabeça. Sim, não, eu falo porque eu estava assistindo um vídeo esses dias, né? E o cara fala muito sobre isso, né? Que meio que a gente está, entre aspas, né? Proibido de pensar muito grande. Por exemplo, eu quero ser o melhor padre do Brasil, sabe? Tipo, às vezes em nós mesmos soa como, puta, cara soberbo, velho. Para que pensar desse jeito, né? Eu acho que talvez ainda falta um pouco disso para nós, para que quando a gente tem esse desejo de querer ser o melhor no que você escolheu ali, né, tudo converge para aquilo acontecer, né? E eu acredito muito que tipo Deus não vai colocar uma coisa no meu coração que eu não vá conseguir cumprir, né? Então tipo eu estou vivendo meio que uma crise vocacional assim, no sentido de tipo eu quero me ser, tipo assim, eu quero me doar um pouco mais, assim, sabe? Eu quero me sentir um pouco mais útil, vamos pôr assim, sabe? Então, eu tô tipo analisando, sabe? Tipo, tô percebendo as coisas que eu gosto de fazer. Isso é muito importante. Você saber o que você tem aptidão ou o que você não tem, né? Então, tipo, eu tô percebendo assim meio observando um pouco mais de perto as coisas que acontecem no meu dia a dia para ver. E eu caí nesse vídeo hoje de manhã que ele falava isso, né? Tipo, às vezes a gente não tem mais esse desejo de chegar naquele lugar, né? De tipo assim, por isso que eu perguntei se você já se vê ali como um padre, né? De repente, não sei qual a sua pretensão de ser o melhor padre. Eu acredito que sim, né? Porque a gente quer ser sempre o melhor, pelo menos eu penso dessa forma, né? Tudo que eu faço, eu tento fazer o meu melhor. Não que seja o melhor, mas o meu melhor eu tento fazer. Sim. Mas, então, a gente perdeu meio que esse sonho, né? E aí a gente vai levando a vida conforme vai acontecendo, né? E aí chega na crise dos 30 e a gente acaba falando assim, poxa, mano, eu já vivi, vamos pôr, 12 anos aí de vida profissional
que hoje eu cheguei num ponto, não tô reclamando do meu serviço hoje, não é isso, mas que tipo você fala assim, nossa, eu podia ter, sei lá, ser mais útil para o que eu faço hoje, sabe? Tipo, não sei, ajudar mais os outros de uma outra forma, sabe? Meio que mesmo sentido da coisa. Então, eu acho que a gente perdeu um pouquinho esse sonhar, né? Esse querer, falar assim, mano, eu quero ser, sei lá, médico, mas eu quero ser, tipo, o pediatra. Vou dar um exemplo do Will aí. Eu quero que tem filhos e tal. Que não sou pediatra. Não é pediatra, mas vamos dar o exemplo do Will. Ele é programador. O Will é programador. Eu quero ser, eu quero ser o programador de Java. Eu quero ser que as pessoas me reconheçam como programador de JavaScript. Entendeu? Eu acho que não é difícil você encontrar uma pessoa assim hoje. A vida vai levando a gente para uns caminhos que às vezes a gente não está indo, mas assim, tá bom por um lado, mas pelo outro não tá. E quando você faz assim, acorda, né, que tem esse estalo na cabeça, faz assim, mano, onde que eu tô, sabe? Tipo, essa sensação às vezes que eu tenho um pouco, sabe? Faz assim, onde que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Mas seguimos. Eu acho que é aquela cultura, né, de se contentar com o médio. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma prova que vale até 10, mas a gente estuda para tirar 5. Entendeu? Sim. Mas com 5 que eu passo de ano, então eu vou estudar para tirar 5. E não é isso. E eu também entendo quando você diz que quer ser o melhor, não no sentido dos outros serem piores, mas ser o melhor naquilo que você faz. E de fato é verdade. Mas agora, voltando, né, à pergunta anterior a respeito de pensar lá para frente, eu penso bastante em tentar dar o meu melhor no seminário. Porque meu reitor até fala, né, que o padre de amanhã vai ser reflexo do seminarista de hoje. Então, vamos supor, tem que limpar tal piso, ou lavar tal questão de prato e tudo mais. Poxa, eu vou tentar dar o meu melhor nisso agora, sabe? Porque é esse o plano de Deus para o meu agora. Se mais para frente for a questão do padre e tudo mais, beleza, vou tentar dar o meu melhor. Se mais para frente for a questão de ser um pai de família, ou missionário, não sei. Tá bom, vou tentar dar o meu melhor. E a questão, o ponto, né, é não se contentar com o meio termo. Né? Acho que é isso. Verdade é que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E você pode ver, cara, jogador de futebol, por exemplo, um menino que começa a jogar bola agora, ele sonha em jogar no 15 de Uberaba? Nem sei se tem isso, mas não sonha. Ele começa a sonhar o quê? Real Madrid, Barcelona. Ele sonha grande, né? E outra, quando você faz aquilo que você ama, cara, você faz bem feito, entendeu? Eu sou um programador, eu amo ser programador, eu sempre quis ser programador, sempre quis mexer com o computador. Então eu faço o meu melhor, para mim tudo que eu estou fazendo é o meu melhor. Então quando você faz aquilo que você ama, você toca a outra pessoa do lado, entendeu? A pessoa vai ver que você não está fazendo, mais um dia de trabalho. A pessoa vai ver que você está se esforçando, está estudando por fora. Dá para ver que você está fazendo aquilo que você gosta. Como se fosse um padre também. A gente sabe, cara. Você olha assim e fala, nossa, está celebrando a missa diferente. Você consegue ver isso. Como se fosse qualquer profissão, cara. Um atendente do supermercado. O cara, às vezes, ele gosta daquilo, né? Ele quer fazer aquilo. Como toca na gente. Às vezes você vai passar a compra, o cara faz uma vontade. Mas às vezes o cara fala, nossa, bom dia, posso passar sua compra? É diferente, cara. Então, é descobrir o que você ama e fazer com vontade. A sua vocação, né? Tem a vocação, você pode desistir, Deus abençoe que não, né? Mas tem a possibilidade. Mas já é muito bom quando você sente no coração que é aquilo, que você ama aquilo. Então, a gente já está se encaminhando para o final aqui, foi muito legal. Tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Foi um bate-papo muito legal. Não conhecia o Felipe. Conheci agora, um cara muito gente fina aqui, um cara muito legal nesse bate-papo. E foi uma conversa que eu tenho certeza que, se você chegou até aqui, parabéns. Você é um guerreiro. Estamos aqui há mais de 1 hora, é isso? Vou perguntar para a nossa nerd aqui. 1h15. E você, com certeza, foi tocado várias vezes. A homilia vai ser mais rápida. Tá lá. Veremos. Já fica o convite para quando você padre, vir aqui, aí, né? Vir aqui trocar uma ideia com a gente de novo. Aí. Nossa, ia ser legal, né? Fazer um antes e depois. Exatamente. Nossa, né? Tirar uma fotinho nossa, assim, ó. Coloca antes e depois para ver se dá uma melhorada.
Tem que ter essa. Não, e eu só queria, mudando um pouquinho Vai lá, de assunto. vai lá. Pessoal, vocês não estão comentando, vocês não estão curtindo. Pô, a gente fez uma promessa no vídeo passado de chegar a 100 likes, que o Will ia cortar o cabelo ali. Cadê? Eu acho que, Vai ficar parecendo Sansão. eu acho que o Will fez com algum código ali para ninguém curtir, tá achando? Não, e nem foi uma promessa desses youtubers que fala que vai mergulhar numa banheira de Nutella. Vai pintar o cabelo vai de pintar o cabelo platinar de agora, azul, né? Que é a moda, né? Entendeu? Não, foi uma promessa, foi uma Ok, né? sugestão. Que eu falei, corta o meu cabelo igual ao do Rafael. Mas não teve ali as curtidas necessárias, hein? Pô, é verdade. Então, fica aí, pessoal. Vamos aí curtir, compartilhar com seus amigos aí. E vamos embora pra cima. Bora pra cima. Foi muito legal, né, Carol? Foi. Não, A então, empolgação da Carol. queria Sempre. agradecer ao Felipe mais uma vez. Obrigado por estar aqui com a gente, de ter essa disponibilidade, né? Que a gente sabe que não é fácil. A gente demorou aí um pouquinho para conseguir gravar por questões práticas, agenda. né? De agenda. O cara estuda a semana inteira, chega aqui de final de semana só trabalho, né? Graças a Deus. Então, obrigado mais uma vez. Se quiser deixar um recado aí, fica à vontade. Primeiro, eu quero agradecer, né, vocês pela oportunidade. Dizer que eu também estava acompanhando o canal. Então, poxa, eu estava na esperança que ele cortasse o cabelo. Vamos ajudar. E dizer para não abandonarem as vocações e nem os planos de Deus, porque quando Ele quer alguma coisa, Ele pode nos encaminhar para aquilo. E também dizer que nenhuma das vocações é fácil. Não só a presbiteral, né, ou a consagrada, mas todas as vocações têm o lado bom e o lado ruim. Mas, se for de fato chamado de Deus, vai valer a pena sim. E é isso. Queria agradecer também ao Felipe e dizer que foi muito bom. Eu tenho certeza que tocou muitas pessoas, esclareceu, né, várias dúvidas que eu tenho certeza que as pessoas tinham, assim como nós, né? Agradecer pelo tempo dele, como ele já falou aqui, se você acompanhou, viu que é muito puxado, é muito complicado. Arrumar um tempinho para gravar aqui foi bem legal. Mas obrigado mesmo, mais uma vez eu agradeço. E dizer que se você chegou até aqui, parabéns. Passe esse vídeo para um amiguinho, passe esse vídeo para aquela tia, aquela pessoa que você quer que veja. Pode passar, não é pirâmide, eu garanto para você. Não fazemos isso aqui só pelo view, né? Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é sempre aproximar um pouquinho mais as pessoas de Jesus. Esse é o nosso intuito ao fazer isso aqui. Siga também a nossa edição, vai colocar o Instagram, correto? Isso aí, a edição vai fazer a lower third, eu prometo. Vai fazer o quê? Lower third. A lower vai fazer, hein? Não, e eu Vai queria fazer. só deixar mais um recado, né? Se você, jovem, sentiu no coração que você quer conhecer o seminário, já fica o convite aí, o Felipe pode dar as instruções, né? Para você, de repente, seu querer arroba. fazer. Passa seu arroba, se o pessoal quiser No Instagram, você pode chamar o Felipe lá no Instagram, que ele vai te ajudar aí. O arroba é? Eu posso pedir para você colocar aqui embaixo também? Pode, Opa, Vai aparecer aqui? vai. vai. Ó, eu acho que está aparecendo aqui. Tá Tirar aqui, ó. muito moderno. Vai estar aparecendo aqui o Instagram do nosso setor vocacional. Então, a gente tem um serviço, no caso, né, de animação vocacional, que vai mostrar um pouquinho, né, da realidade do seminário, como que funciona e tudo mais. Então, leiam aqui embaixo, vai estar escrito SAV Piracicaba e entrem em contato. Vai estar disponível para vocês. Beleza. Pode entrar em contato com todos nós aqui, todos temos Instagram. Quiser entrar em contato comigo, pode mandar lá. Verei isso aí em breve? Não. Não. Vai demorar uns Não, 2, porque 3 assim, meses. eu mandei pro William, era um vídeo, eu mandei tipo em janeiro, ele foi responder em setembro, sem brincadeira. Sem Eu não mexo. Mas mande lá, vai ser com muito carinho. Se você mandar, eu vou ver. Olha Tá só. vendo? Fica aí, então, o Então é desafio. isso. Vamos terminando. Responda, Valeu, pessoal. hashtag responda o Will. Pessoal, a gente fica por aqui. Então, fiquem com Deus, hein? Tchau, tchau. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Falou!